Igreja, existem caminhos na nossa vida que nós entramos através das nossas decisões, que são caminhos sem voltas, sem volta. É um caminho onde nós nos posicionamos e entendemos, eu entrei nesse desafio, eu entrei nessa empreitada da minha vida, e isso é um caminho sem volta. Quantos de vocês já pensaram isso alguma vez? Agora que eu estou aqui, não tem como mais voltar. Eu começo essa palavra dizendo para você que o caminho que nós entramos como igreja, como família, o Brasil para Cristo de Novo Hamburgo, é um caminho sem volta. Não há como nós retrocedermos nos planos e da vontade que o Senhor tem designado para nós. E por isso que nós começamos essa série de ministrações onde nós estamos falando sobre o grande mandamento. E o grande mandamento de Jesus é o amor. Quando nós vamos no Evangelho de Mateus, no capítulo 22 e no versículo 36 até o 40, a Bíblia nos fala que os escribas chegaram perto de Jesus. No texto original, lá no grego, Mateus, ele fala que foi um advogado dos escribas, um mestre da lei, tentando incriminar Jesus. Ele chega perto de Jesus e pergunta: fala para nós qual é o grande mandamento. E Jesus, de uma forma sublime e poderosa, ele fala: o grande mandamento é aquilo que está lá em Deuteronômio, amar a Deus acima de todas as coisas, sobre tudo que existe, e ao próximo como a si mesmo. E quando os fariseus procurando algo para incriminar, os escribas procurando algo para incriminar Jesus, não acharam. Sabe por quê? Porque Jesus, ele resumiu os 10 mandamentos de uma forma extremamente sábia, aonde nenhum homem poderia fazer como ele fez. Os 10 mandamentos está dividido em 2 partes. Aprenda isso e entenda. Por isso que Jesus chegou a essa conclusão, que o grande mandamento está dividido em 2 partes. Os 10 mandamentos, ele está dividido de duas formas, aonde Deus primeiro ele fala sobre o dever que nós precisamos ter com Deus. Se você for lá em Êxodo capítulo 20, você vai ver que a metade dos 10 mandamentos fala sobre deveres que nós precisamos ter para com Deus. Então por isso que ele fala: ame a Deus acima de todas as coisas. Esse é o primeiro e grande mandamento. E Jesus fala, semelhante a esse, menos importante, amar o próximo como a si mesmo. Então, se você dividir na segunda parte dos 10 mandamentos, o Senhor ele fala sobre deveres que nós precisamos ter com o nosso próximo. Ele fala: não matarás, não roubarás. Então, sobre comportamentos que nós precisamos ter para aqueles que estão ao nosso redor. Então, por isso que nós precisamos entender as palavras de Jesus. Então, Jesus ele fala: ora, se você ama Deus acima de todas as coisas, Ele é o seu grande amor, você não vai adorar outros deuses, você não vai adorar ídolos, você não vai adorar outras coisas, você não vai amar ao dinheiro mais do que a Deus. Então por isso que ele fala: o Senhor, quando você ama de todo o coração, Ele é o centro da sua vida. Quem ama não trai, quem ama não se dobra a outros deuses. É isso que o Senhor exige de nós. E depois ele fala: aquele que ama o seu próximo, ele não deseja mal contra ele. Qual homem que ama o seu próximo e vai desejar alguma coisa contra ele? Então, igreja, por isso que eu falo que é um caminho sem volta que nós, como igreja, estamos entendendo que nós precisamos trilhar. Deus precisa ser o centro da nossa vida, e nessa primeira série nós estamos falando sobre a primeira parte desse grande mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. E eu quero trazer para vocês nessa noite que uma das formas, e para mim ela é a principal forma, de nós demonstrarmos o quanto nós amamos a Deus, e a principal forma de nós cumprirmos esse grande mandamento é nós cumprirmos os mandamentos do Senhor. Então eu quero que você abra comigo lá no Evangelho segundo João, capítulo 14, e versículo 21 até o 24. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21 até o 24. O texto bíblico nos fala
o seguinte: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Eu vou lá para o 24 agora. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Jesus, em outras palavras, em uma linguagem mais clara, ele está dizendo que a obediência aos mandamentos do Senhor é fruto de um coração regenerado, de um coração que de fato se converteu ao Senhor. Mas a grande questão é a seguinte: como nós recebemos isto da parte do Senhor? Será que quando nós olhamos para os mandamentos, não os 10 mandamentos eu falo, mas o grande mandamento, será que nós estamos obedecendo apenas por obrigação? E aí que é o grande X da ministração. Será que nós estamos obedecendo por obrigação? Ou nós estamos obedecendo com prazer? Abra comigo no Salmo capítulo 1, e no versículo 2, o salmista ele fala que aqueles que meditam na lei do Senhor, nos mandamentos do Senhor, eles têm a satisfação nele. O texto fala o seguinte: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Cara, você já parou para pensar o que significa satisfação? A forma mais simples de explicar para você. Sabe quando você faz um propósito de carne, você é um gaúcho, nato, gaudério, daqueles que gosta de comer aquela costela bem dura, né? Porque achar costela mole é uma missão quase impossível. E quando você come aquela costela, você fala: que coisa mais boa. E quando você fica 15 dias sem comer essa carne, a gente ficou um mês como igreja, gente, me falaram, contaram testemunhos, isso também aconteceu, que teve discípulos que estavam ali, 12:30, assando a carne. Quando deu 12:30, eles cortaram aquela carne. Isso é um exemplo de satisfação. Quando você come algo e a sua alma ela fica saciada e satisfeita, e aquela vontade passa. Então, quando nós amamos ao Senhor, nós nos sentimos saciados nele. Quando nós amamos ao Senhor, nós não fazemos por obrigação, nós fazemos porque aquilo satisfaz a nossa alma. Então, eu quero que você abra comigo lá no Evangelho, segundo Mateus, no capítulo 17. Abra lá comigo. E nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Eu vou terminar no horário. E o texto fala o seguinte: nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se converterão. Aqui fala um contexto que Jesus encontrou quando esteve aqui na terra. Os homens, eles eram homens que viviam apenas uma vida religiosa. Você vai dizer: pastor, mas eles eram mestres da lei, eles cumpriam a lei. Sim, eles cumpriam a lei, mas eles não amavam aquilo que eles estavam fazendo. A lei que eles cumpriam era simplesmente uma religiosidade.
E religiosidade na nossa vida, quando nós somos pessoas religiosas, que não amamos a palavra do Senhor, que não amamos aquilo que Ele tem ao nosso respeito, toda a nossa religiosidade, ela se torna em fardo, ela se torna um peso. Sabia disso? Ela se torna uma obrigação, e tudo aquilo que é obrigação, nós não gostamos de fazer. Me fala alguém aqui que ama lavar a louça. Se você ama lavar a louça, você é um anjo, você tem que ir para o céu agora. Vai, não, fica aqui, não vai para o céu agora não, pai, por favor. Muito tempo. Deleta isso aí que eu falei. Gente, nós fazemos por obrigação. Coisa chata. Lá em casa, quem lava a louça é eu. Eu tô louco para resolver esse problema comprando uma lavadora de louça aí, ó. Tá aí, ó. Não, a minha parte eu fiz, não lavo mais louça. Então, é uma obrigação, ninguém fica ali. Então, o pai é um anjo, nós precisamos estudar esse homem. Você fica naquele prato e fala assim: oh, como é meu prazer te lavar prato. Você olha para aquele garfo e fala assim: oh, como eu me satisfaço quando eu te lavo o garfo. Não, meu irmão, você faz por obrigação aquilo. Então, os religiosos, eles estavam assim. Tanto é que Mateus capítulo 15, versículo 1 a 3, sabe por que esses homens, abra lá, sabe por que esses homens eles estavam nessa obrigação? Porque eles não estavam cumprindo a lei do Senhor. Essa lei que esses homens cumpriram em Mateus capítulo 15, versículo 1 até o 3, Jesus fala o seguinte, ó: então alguns fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Isso aqui não era as leis que o Senhor deu a Moisés. Jesus vai falar: pois não lavam as mãos antes de comer. Eles eram, uns porquinhos, tem que lavar a mão para comer, mas ele falava algo sobre religiosidade. Respondeu Jesus: é porque vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês. A NTLH ele fala: vocês que criaram essas leis, então não são as leis de Deus. Então os mestres da lei, eles colocavam uma obrigação no coração das pessoas em cumprir aquilo que eles criaram. Então, gente, tudo que nós fazemos por obrigação ou com obrigação, nós não fazemos com amor. Tudo que você faz aqui na igreja por obrigação e não faz com amor, você é um religioso. Diga para o seu irmão: isso é forte, né? Você é um religioso. Os religiosos não praticavam com amor. E eu quero dizer para você que esse gap de tempo, esse espaço de tempo que nós temos entre eles e agora são 2000 anos, mais ou menos. E eu quero dizer que você não precisa encarar os mandamentos do nosso Deus como um fardo, como algo religioso. Você precisa olhar para os mandamentos do Senhor como algo que satisfaz a sua alma. A religiosidade passou. O texto bíblico nos fala em Mateus capítulo 5, versículo 17. Abra lá comigo. Mateus 5, 17 fala o seguinte. E nessa noite eu quero trazer para você a verdade sobre esse texto. Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas eu vim para dar o seu sentido completo. A palavra no original, ela tem o mesmo de muitas versões, para cumprir a lei. E a NTLH, ela traz a maior proximidade possível do grego. Sabe por quê? Porque o significado da palavra cumprir significa tornar pleno. Tornar pleno. Então, quando Jesus veio, ele completou a lei. Ele fez com que a lei estivesse completa. Por quê? Porque antes, lá no Antigo Testamento, eles sacrificavam animais. E veio o Senhor, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e tornou a lei completa. Então, não é mais necessário aquilo. Então, nós precisamos entender que, por amor, Deus nos amou.
enviou o seu Filho para aquilo que nós fizéssemos, cumprindo os seus mandamentos, nós não fizéssemos como religiosos, mas nós fizéssemos de uma forma satisfatória. Quem é religioso vê os mandamentos como um jugo, por isso não cumpre. Sabia? Porque é um fardo. Tudo aquilo que é um fardo, nós não temos prazer de fazer. Pergunta para o seu irmão, você está entendendo isso aí? Mesmo? Vamos deixar um pouquinho mais interessante isso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, do versículo 1 até o 10. O hino de 1 Coríntios, o texto amado de muitos casais. Paulo ele fala o seguinte: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa, ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios, todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor se alegra com a injustiça. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. A primeira carta de Paulo aos Coríntios mostra, se você ler ela até aqui, que eles estavam sendo crentes ortodoxos, religiosos. Porque nós vemos em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, que não faltava dons espirituais neles. Se nós formos para a carta de Coríntios, nós vamos ver que eles eram cheios de dons espirituais. Também, no capítulo 11, versículo 2, nós vamos ver que eles tinham um grande conhecimento na doutrina dos apóstolos. Eles eram bem doutrinados. Gente, o que prevalece na nossa vida precisa ser o amor. Daí eu vou mostrar para vocês agora a forma correta de nós lermos a primeira carta aos Coríntios. Sabe onde começa a primeira carta aos Coríntios? Pergunta para o seu irmão, você sabe onde começa? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, a parte B do versículo, aí começa. Aí você tem o sentido literal, o contexto da primeira carta aos Coríntios. Abra lá comigo. Paulo ele fala o seguinte: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Primeira carta aos Coríntios 12, Paulo ele fala sobre os dons. Ele fala que aquilo tudo é muito bonito, mas ele fala aos coríntios: agora eu passo a lhes mostrar aquilo que é mais importante do que qualquer outro dom que você possa ter. E Paulo fala que esse dom é o amor. E daí ele fala: ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver, nada serei. Então ele fala lá para você entender: pode cessar todas as profecias, mas o amor não pode acabar. Igreja, o amor que nós precisamos ter em relação aos mandamentos de Deus é um dom que vem dele para nós. Paulo ele fala aos Gálatas sobre o fruto do Espírito, e um dos frutos do Espírito é o amor.
Então, se nós não olharmos os mandamentos do Senhor através do amor, eles serão fardos para a nossa vida. Então, dentro dessa sessão, eu deixo 2 pensamentos para você. Quando nós amamos o que nós praticamos, cumprir os mandamentos do Senhor não é um fardo. Quando nós amamos o que praticamos, aquilo que nós estamos fazendo não é um fardo. Vai dizer, vocês que são casados, que tem dias que você fala assim: meu Deus, como a minha esposa está chata. Lógico, qual é o homem que não pensa nisso? E qual a mulher que não pensa nisso? Mas quando você ama, você não vê aquilo como um fardo. Você fala, logo, logo vai passar, glória a Deus. Quando você ama, aquilo não é um fardo. Você faz por amor. Quando nós olhamos para o mandamento do Senhor, os mandamentos nessa perspectiva, nós falamos, vale a pena cumprir, porque eu vou fazer com todo amor, e certamente o Senhor me recompensará com glórias e bênçãos sobre a minha vida. E quando nós olhamos para os mandamentos do Senhor, através do amor, nós entendemos, Salmo capítulo 1, versículo 2, os mandamentos do Senhor, as leis do Senhor é prazeroso, é gostoso de cumprir. Antes medita na lei do Senhor e o seu prazer está nela. Quantos estão me entendendo? O sentido de todas as coisas está no amor. Está no amor. E já estamos finalizando. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Jesus ele fala: aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Gente, entenda comigo uma coisa. Por que muitas vezes nós não conseguimos entender? Porque somos religiosos, e religioso não tem coração regenerado. Não adianta você querer, não tem coração religioso, não tem coração regenerado. Por que os fariseus, os escribas, os zelotes, todos os partidos, mais ou menos 8 políticos que tinha no tempo de Jesus, não viram Jesus como deveriam ver? Porque eles não estavam olhando o Messias com amor, mas eles estavam olhando com estereótipo religioso. O amor é fruto de um coração convertido, não de um coração religioso. Quantos estão me entendendo? Agora olha para mim. Quando nós temos o coração regenerado, o cumprimento dos mandamentos na nossa vida, olha para mim, se torna uma consequência de vida com Deus. É isso. Quando nós somos cheios de Deus, os frutos ou o fruto do Espírito transborda em nossa vida. Todos aqueles que tiveram um encontro e foram transformados pelo Senhor, o cumprimento dos mandamentos na sua vida é uma consequência de quem Ele é em Deus. Você está me entendendo? Quem cumpre os mandamentos do Senhor, não por obrigação, será amado de meu Pai. Igreja, se os mandamentos do Senhor têm sido um fardo na sua vida, se quando fala algumas coisas que você não pratica, você se torce, existe religiosidade na sua vida. Sabe o que você precisa fazer? Você precisa recomeçar. Você precisa se arrepender. Você precisa olhar com amor
para os mandamentos do Senhor. E sabe o que é mais incrível de tudo? Que o nosso Senhor é gracioso e misericordioso. E Ele te dá essa chance de recomeçar.